Bom dia! Como diz aquela música, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado, povo de Deus. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez a este canal. Vocês, meus queridos, um abraço para todos vocês, onde vocês estão. Vai um abraço e um beijo no coração de todos vocês. E eu tenho uma mensagem, o título da mensagem é essa. Que diferença tem aquele que santifica a sua vida e aquele que não santifica? Existe diferença? Esse é o título da mensagem. Qual a diferença daquele que santifica e daquele que não santifica? Porque, na verdade, por meio de oração, jejum, participar da ceia, participar dos dízimos e das ofertas, participar dos cultos, qual a diferença, eu pergunto, daquele que fica direto dentro da chamada igreja, santificando, orando, daquele que ora, e outro pouco ora, jejua, e outro talvez jejua alguma vez. Aquele que vai todos os dias, marca presença ali naquele local chamado igreja. E o outro vai lá uma vez ou outra. Eu pergunto, que diferença que faz para Deus? Porque Deus não nos vê segundo a nossa carne. Deus não vê o homem dessa forma, nem a mulher. Deus não vê nós pelas obras. Deus nos vê de uma forma completamente diferente. Eu fui um homem de oração. Eu orei muito. Eu não orei pouco, eu orei muito. Porque eu queria alcançar, quando eu soube que Elias fechou o céu por 3 anos e 6 meses, e não choveu, nem sereno caiu na terra. Eu disse, mas se esse homem fez isso, como lá no capítulo 5, e acho que 14 de Tiago, diz que Elias era um homem igual a nós. Mesmo não era um homem especial, era um homem igual a nós. Mas ele orou e fechou o céu por 3 anos e 6 meses. Eu falei, se esse homem fez isso, eu também posso fazer. Josué, capítulo 10 de Josué, ele parou o sol. Se ele parou o sol, ele parou o mundo. O mundo parou. Aí eu disse, se esses homens alcançou esse poder, através do quê? Foi através de oração. Esses homens tinham uma vida de oração, os homens tinham uma vida de jejum, de consagração. Eles queriam se santificar. E eles viviam santificando. Então, por isso que existe um profeta maior do que outros. Por causa disso, eu disse, então eu vou fazer isso. E assim eu fazia. Eu orava. Passava a noite, deixava a minha esposa. Ia para as vigílias. Na cidade, outras cidades, eu era chamado, eu ia. Orava. Aquele povo, quando iniciava, muitas vezes nós ia dentro de um ônibus lotado. Chegava lá, 10 horas começava. Nós vamos orar até o dia amanhecer. Tá bom. Aquele povo pegava, orava, aquele barulhão. Dali um pouco ia cessando. Quando dava lá para meia-noite, 1 hora da manhã, tinha uns gatos pingados. Cadê o povo? Tudo dormindo. Aí nós pegávamos uma casa, tinha uma fazenda onde é que a gente sempre alugava um casarão que tinha lá. O povo ia tudo pro quarto, tudo roncando, tudo dormindo.
Mas eu, junto com o pastor, junto com mais o irmão, permanecia ali em 4, 5, permanecia até o dia amanhecer, mas o povo dormia. E eu orava porque eu queria alcançar aquilo que já passou. Isso não existe mais. O que tinha que ser já foi. Água passada, ela não volta mais do lugar onde ela passou. Então, o que está aqui dentro não acontece mais. O que está aqui dentro desse livro aqui já aconteceu. Para quem? Para Israel. A única promessa que Deus tem para o gentil é a graça. Deus não tem promessa mais de abrir mar para mais ninguém, parar o sol, fechar a boca de leão, Davi, Golias, essas coisas tudo. Não tem. Você está vendo essas guerras, a Ucrânia e a Rússia. Deus não poderia parar essa guerra? Israel não estava matando lá os palestinos? Coisas. Por que não tem intervenção de Deus? Porque o mover de Deus foi para aquele povo, aquele tempo. Deus tinha compromisso com aquele povo. Deus tirou aquele povo do Egito e Deus tinha compromisso com aquele povo. Mas vamos lá. Talvez você pode discordar de mim, por eu estar dizendo qual a diferença de quem ora e de quem não ora. Quem consagra e quem não consagra. Para Deus é tudo a mesma coisa. Porque Deus não nos vê dessa forma. Deus não olha nós dessa forma. Davi era um homem sanguinário, um homem que vivia em adultério, mas Deus amava. Lá 13:22 de Atos, achei Davi, filho de Jessé, varão segundo o meu coração. Jacó era um trapaceiro, mas Deus amou Jacó antes dele nascer. Nasceu Esaú na frente de Jacó, mas Deus repudiou Esaú e amou Jacó, mesmo Jacó sendo um enganador, um trapaceiro. Por isso que Deus trocou o nome. Tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Trocou o nome dele. Então Deus ama, não importa. Então vamos lá. Eu sempre também gosto de citar aquela ilustração, ou aquela parábola do filho pródigo. Vocês olhem ali, não precisa ir lá no capítulo 15 de Lucas. Olha lá que um ficou dando duro ali na fazenda, ao lado do pai. Não abandonou o pai. Ele deu tudo que ele tinha, cuidando das ovelhas, tosqueando as ovelhas, tirando leite das vacas, cuidando, trabalhando ali do lado do pai. E o outro? Onde o outro estava? Estava esbanjando. Levou uma parte do seu dinheiro e foi esbanjar. Amigos. Entrou nos lugares aonde ele achou que convinha, e lá ele gastou o seu dinheiro na prostituição, na bebida. Tal. Quando acabou o dinheiro, acabou tudo. A porta fechou. A porta estava aberta enquanto ele tinha dinheiro. É como nos dias de hoje. Enquanto você tem dinheiro, você tem amigo. Você está rodeado de amigo. Em tudo. Todas as portas se abrem para você quando você tem dinheiro. Mas se você não tem dinheiro, as portas se fecham. E foi o que aconteceu. Quando o dinheiro acabou, ele lembrou do seu pai. Oh, meu pai tem fartura. O servo do meu pai, os trabalhadores do meu pai, come e bebe com muita fartura. Eu vou voltar para o meu pai. E eu vou voltar e pedir perdão. E ele veio e pediu perdão. E o pai simplesmente mandou que trouxesse, viu o filho parecendo um mendigo. Mandou trazer uma veste bonita, uma veste ali muito preciosa, anel no dedo dele. Convidou o povo, matou um novilho gordo, fez uma festa, um churrasco para o povo. Agora eu pergunto, se você olhar para essa passagem, você vai discordar. Vai discordar, vai dizer, espera um pouco, mas o outro ficou trabalhando, não abandonou o pai de maneira nenhuma, o outro saiu, gastou, fez, o pai ainda recebe com festa, sendo que o outro
chegou perto do pai e falou assim: meu pai, nunca me deste um cabrito para mim festejar com meus amigos. E esse seu filho gastou o dinheiro, desperdiçou, foi desperdício, ele não foi numa missão, desperdiçou. Agora volta e o senhor faz essa festa, meu filho. Era necessário fazer isso, porque seu irmão estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você viver orando, 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 orando. Não adianta você sair entregando folheto como eu saía, distribuindo folheto, jejuando, passando horas, cheguei a ficar 50 horas, como eu já disse, sem comer e sem beber. Direto, isso era direto, porque eu queria alcançar o máximo, mas nunca alcancei. Por que eu nunca alcancei? Quando eu conheci a graça, você vê, eu conhecia este livro. E conhecia a teologia, que eu já disse, as 3 teologias. Mas você conhecer esse livro não quer dizer que você conhece verdadeiramente a Deus. Quando eu conheci a graça, eu vi o nosso irmão da graça dizendo, lá na passagem 9 de Romanos e versículo 16. Já tinha lido ali, eu lia toda a Bíblia toda, eu conhecia. Lá está escrito, não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem eu quero, diz o Senhor. Vixe, então fiz tudo isso, corri tanto, orei tanto, jejuei tanto, dei o meu tudo, e não é de quem quer, e não é de quem corre. E depois você olha no versículo antes, que é o 15, eu compadeço de quem eu quero compadecer, e tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Então o que eu quero dizer? Esse filho pródigo, esse pai simbolizava Deus. Ele compadeceu daquele seu filho que voltou. E teve misericórdia. Eu compadeço de quem eu quero compadecer, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Então tá aí. Então não adianta você ver dentro desse livro aqui, você vê cada homem maldoso, homens carrasco, homens que matavam seus próprios escravos. E esses homens não tinha nada contra eles. O próprio Deus, parece que lá no capítulo, o próprio Josué, parece que capítulo 22 de Josué, Deus fez 6 cidades de refúgio para os assassinos. Porque a própria palavra no capítulo 20 de Êxodo, versículo 13 diz, não matarás. Então, na lei de Moisés não podia matar, mas Deus criou, mandou que Josué fizesse 6 cidades de refúgio para aqueles que assassinavam uma pessoa, fugia para lá e vivia lá longe, distante daqueles perseguidores. Então não adianta você querer bater de frente, cantar de galo, porque Isaías disse, 55:8 de Isaías, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem o meu pensamento são os vossos pensamentos. Assim como o céu está elevado acima da terra, são meus caminhos e meus pensamentos. Então não adianta você pensar que é assim, que não é assim. É conforme Deus o quer. Deus faz do jeito que ele quer. Então, tanto ele abençoa. Você olha dentro desse livro aqui, Deus abençoou certos reis que era inimigo de Israel. Deus abençoou. Deus abençoou certos homens que não tinham nada a ver. Deus abençoou. E Deus muitas vezes não abençoa o seu próprio povo. Então, não adianta você hoje, que é um crente, que faz parte aí de uma denominação, você tem um cargo elevado lá dentro, você fica orando, fica jejuando, fica dando dízimo, fica participando de ceia, participando disso, participando daquilo outro, você tem o mesmo valor que tem um camarada dentro de um boteco, que vocês consideram lá um bebedor de pinga. É o valor mesmo, porque a carne para nada ela serve. Porque Deus não nos olha desta forma. Deus não nos trata segundo as nossas obras. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 9. Não é pelas obras que você faz. Deus não olha pelas obras.
Então aquela prostituta que está na vida de prostituição, é aquela mulher que está dentro da igreja ali, tá, qual a diferença para Deus? Deus ele compadece quem ele quer compadecer. Olha dentro da Bíblia Sagrada quantas mulheres, aquela mulher que estava sendo levada, aquela prostituta estava sendo levada por aqueles homens para ser apedrejado. O que Jesus fez? Então ele compadece quem ele quer compadecer. Então a mulher que faz parte aí da vida, aí, conforme vocês chamam aí, essas mulheres impuras, imundas, e vocês consideram essas mulheres de tipo de oração, de mesa de oração, corrente de oração, como mulher santa, para Deus, Deus vê tudo da mesma forma. Porque Deus não nos olha segundo a nossa carne, mas sim segundo o que está dentro de nós. Meu irmão, vou ficando por aqui. Eu acredito que você entendeu perfeitamente a mensagem. Não adianta correr, não adianta fazer nada, porque tudo provém de Deus. É Deus quem toma frente de tudo. Que a graça de Deus continue sobre a vossa vida. Curte esta mensagem. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.